Você está em Deus, mas parece que você está sendo escravo. E aí você olha para o mundo e você acha que ali existe gente livre. Ali é os escravos, aqui são os livres. Amém? Você não trabalha para Deus. Você se relaciona com Deus. E por várias vezes eu falei isso, nos setores, nos lugares. Você não limpa, você adora. Você não organiza, você adora. Você não assa um salgado, você não assa um bolo, você não faz uma comida, você adora Deus. Porque façam tudo. Seja o comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. É um prazer, é uma honra, é uma adoração. E esse filho estava com a mentalidade errada. Estava lá, mas estava vendo um peso. Não era benefício. Ele era escravo. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais essa casa firme. Meu Deus, é um presente, é uma dádiva, é um privilégio estar, Senhor. Senhor, primeiramente na Tua presença, em segundo lugar, fazendo parte de um projeto tão poderoso, tão glorioso, 25 horas, meu Deus, sem cessar, orando, clamando, declarando, cultuando, ensinando a Tua palavra. Meu Deus, é isso, meu Pai, que o Ministério Mudança de Vida representa, prega, é isso que o Senhor ensina, meu Pai. Meu Pai, para nós passarmos 24 horas na Sua presença, ou seja, nunca sair da Sua presença. Porque esse é o motivo, meu Deus, esse é o único motivo que nos mantém vivos, que nos dá sentido, que nos dá propósito, que nos dá direção. Senhor, é o único sentido, é viver na Tua presença. É acordar e é dormir na Tua presença. É sentar para comer, é levantar, meu Deus, para trabalhar, é tomar um banho, é organizar a casa, é ensinar os filhos. Meu Deus, é na Tua presença. E nós estamos aqui, Senhor, na Sua presença, em mais um culto, em mais um trabalho, meu Deus, para glorificar e exaltar o Seu nome. E que cada um de nós, meu Deus, veja, enxergue, meu Pai, o privilégio, os presentes do céu que nós estamos recebendo. Senhor, quando nós olhamos ao redor do mundo, meu Deus, quando há países, Senhor, que os cristãos são perseguidos, muitos esperam meses, há anos, para pegar uma Bíblia. Meu Deus, e quando pega, é como, meu Deus, está pegando, meu Pai, um pedaço de pão depois de dias até semanas sem comer algo. Meu Deus, é aquela gratidão, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, pede e nos ensina. Sendo fiel no pouco, meu Pai, e no muito o Senhor nos colocará. Como Jesus era fiel, meu Pai, em tudo Ele dava graças. Meu Deus, e que nós possamos viver assim, Senhor. Em tudo dai graças. Agradecendo ao acordar, agradecendo, meu Pai, pela comida, agradecendo, meu Pai, por poder deitar numa cama, por poder ter um travesseiro, por ter um calçado para vestir, por ter uma igreja, meu Deus, a cultuar, meu Deus, por viver, Senhor, com um propósito maior do que nós. Sim, meu Deus, enxergando quem o Senhor é, meu Deus. Como o próprio hino, meu Pai, que cantamos. Sei quem eu sou, pois sei quem Tu és. Hoje eu sei, meu Pai, quem eu sou, pois sei quem Tu és. É a realidade, a grande verdade é essa, meu Deus. Nós só sabemos quem somos quando sabemos quem o Senhor é. Porque não dá, meu Deus,
para encontrar em nenhum lugar quem somos, senão com o Criador, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu te amo, eu te agradeço e peço que o Senhor esteja no controle de tudo, do início ao fim, meu Deus, direcionando todos nós, meu Deus, para um grande trabalho, uma grande reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu sou mais que vencedor. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio, eu beberei, eu viverei, eu tocarei e eu testemunharei. E fala para essa pessoa, e você também. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus, graças a Deus. O terceiro filho. Por tantas palavras, tantos programas, tantas mensagens, nós já começamos, nós já falamos, nós já terminamos e sempre estamos batendo. Eu não posso viver por sentimento. Viver por sentimento é viver uma vida aprisionada, escrava e sempre tomando decisões por aquilo que eu sinto. Ou seja, se eu estou com fome, eu como. Se eu quero ofender, eu ofendo. Se eu quero empurrar, eu empurro. Se eu quero pegar, eu pego. Não, eu simplesmente saio da razão, saio daquilo que é certo, aquilo que é correto, e eu começo a tomar decisões que eu vou me arrepender. Toda decisão tomada por sentimento, você vai se arrepender. Você vai sentir um remorso. Porque a gente fala de arrependimento, a gente fala de metanoia. Metanoia é mudança de comportamento. E muitas vezes você continua repetindo os mesmos erros. Uma pessoa almática, guiada pelos seus sentimentos, é guiada sempre pelas suas emoções, sem considerar aquilo que você sabe, sem considerar a palavra de Deus. Ela age de acordo com as suas emoções, ela age de acordo com os seus desejos, ela age de acordo com os seus impulsos. Em vez de ser direcionada pelos seus princípios e pelos ensinamentos da palavra de Deus, ela acaba sendo, sempre agindo, uma tendência natural, né? Agindo pelas suas emoções, pelos seus desejos, atraída por algum tipo de porta que foi aberta pelos seus antepassados, por uma situação que você mesmo abriu, por uma situação que você pegou. Ou seja, é mais fácil seguir o que sentimos do que se submeter às vontades e às direções de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Repita comigo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a primeira frase, as primeiras palavras que dizem em Hebreus 4:12 é que ela tem que ser viva. Ou seja, ela não pode chegar de uma maneira morta, você não pode receber ela sem você sentir que ela chegou. Se você tocar em uma pessoa que tem algum tipo de paralisia e ela não sente o toque em alguma parte do corpo, ou uma pessoa que foi anestesiada por algo, ela acaba não sentindo. E a palavra de Deus, ela precisa chegar na sua vida sempre viva e eficaz, ou seja, ela precisa ter eficácia, ela precisa penetrar. Ela precisa
é ser mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito. Ou seja, a bispa falava ainda há algumas semanas sobre isso. A palavra ela chega para dividir. É uma divisão. Você sabe que a palavra vem para fortalecer o seu espírito e para tirar essa tendência das suas reações sempre voltada ao coração, essa coisa sentimental. Você vive pela fé. Você é baseado, as suas decisões são baseadas na fé, na palavra de Deus. Daqui eu pego a direção, daqui eu encontro o sentido, daqui eu ensino meus filhos, daqui eu moldo o meu casamento. Recentemente eu falava com um casal, né, devido à quantidade de coisa de trabalho, muitas vezes eu faço atendimento por telefone. Aí eu estou lá na minha sala, falei, estou ligando lá, estou falando com o casal. E eu falei, olha, você chegou numa posição, um conhecimento tão elevado, que você não pode mais viver por esses sentimentos, porque senão você não vai estar entendendo o propósito. E quando o seu marido, ele não dar aquilo que você quer, você vai começar a apontar para coisas. E eu falava por telefone com essa pessoa, recentemente ainda, esses dias. E eu mostrei para ela, olha, se você não entender o propósito, você sempre vai receber alguma atitude deste marido como uma rejeição na sua vida. Então você vai viver por sentimento. O que acontece? Tudo que na sua visão acaba dividindo, acaba te afastando daquilo que você acredita que merece, você vai apontar o seu canhão, vai apontar o seu revólver e vai tentar eliminar. E não entende que as decisões, as ações, os comportamentos vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, se um trabalho está me afastando, eu aponto para o trabalho. Então, eu começo a pesar o trabalho. Eu peso a igreja, eu peso as amizades, eu peso a família. E eu começo a perder todo o sentido do propósito. E aí, o que acontece, pessoal? Eu começo a criar problemas, que esse é o pior problema de todos. Quando você não tem problema, você começa a criar um problema. As pessoas têm defeitos, mas nós precisamos enxergar as qualidades e não viver sempre apontando para os defeitos, senão você não tem paz. E a palavra de Deus, ela vem para dividir. E ela divide, ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a única coisa neste mundo que pode julgar os pensamentos e as intenções do coração é Deus, é a palavra de Deus. Então, se uma pessoa não escuta a palavra de Deus, se a pessoa não ouve a palavra de Deus, ela pode estar correndo um sério risco de criar um Deus, ou acreditar que como ela está agindo está certo, o problema é Deus, e eu preciso fazer, ou eu preciso ter, para que eu possa ser. Não. Você precisa em Deus, você precisa ser. Não é o ter e nem o fazer. Então Deus, você ama Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode te dar ou a função que você pode executar. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela não é apenas um texto antigo ou uma coleção de escritos religiosos, mas algo ativo. A palavra de Deus tem um poder de transformar uma vida. Pegue qualquer livro do mundo e coloca dentro de uma cadeia. Agora coloca a palavra de Deus. Dá 6 meses já tem uma igreja lá dentro. Sim ou não, pessoal? Deus continua falando por meio dela. Nela há vida, profundidade e precisão. Ela é a revelação dos pensamentos de Deus para nós. A palavra tem o poder de penetrar em qualquer área da sua vida e revelar uma verdade, revelar aquilo que você não estava vendo.
A distinção entre alma e espírito, assim como entre medulas e juntas e medulas, refere-se às emoções, à mente e à vontade humana. Isso quer dizer que a palavra atinge partes profundas da alma e do espírito do homem. A palavra de Deus não é apenas algo para você ensinar uma pessoa, mas ela também julga, ela gera também não só um ensinamento, não só um conhecimento, mas ela te dá o entendimento. E você consegue julgar e discernir em cima da palavra de Deus. Jesus diz: eu não julgo ninguém, mas se julgo, eu julgo pelo meu Pai. E muitas pessoas acabam o quê? Apontando o cisco no olho do seu irmão enquanto você tem uma trave. Os seus olhos você não está vendo. E a palavra de Deus acaba sendo mais uma fonte de legalismo para você apontar e não entender que um dia você já esteve nessa posição. E a compaixão é uma das coisas que Jesus ensinou quando esteve nessa terra. A palavra de Deus penetra em nosso interior de tal forma que nos constrange, causa uma renovação mental, uma compreensão e uma consciência de nós mesmos. E a partir daí passamos a andar por fé, por aquilo que sabemos ser o certo. Se o Evangelho não tem transformado sua vida, como poderá transformar qualquer outra coisa? Como alguém pode buscar uma mudança financeira, por exemplo, se não permite que Deus mude a sua mentalidade? Quando um comportamento nosso não muda, é porque a pessoa ela não acredita. E nós vamos ler ainda a parábola do filho pródigo, e isso é uma das mentalidades ali. A mentalidade daquilo que o pai tem, daquilo que o pai pode dar, e não daquilo que o pai é. A Bíblia apresenta vários exemplos de pessoas que tomaram decisões baseadas em suas emoções. Pessoas atraídas vivendo por sentimentos e acabou atraindo consequências negativas. Cederam à ira, cederam a paixões, cederam a desejos carnais, cederam à tristeza, cedeu a desespero, cedeu à ansiedade, cedeu à teimosia, à impaciência, à vaidade, à imprudência. Caim, onde a Bíblia nos mostra, Caim e Abel, primeiro homicídio da história, foi dominado pela ira e inveja ao ver que Abel, em sua oferta, Abel e a sua oferta foram aceitos por Deus, enquanto ele, a sua oferta, não. Em vez de corrigir a sua atitude, ele decidiu matar aquele que foi aceito. Infelizmente, na vida, muitos agem assim. Ao invés de você aplaudir, copiar, se motivar, se alegrar, você está se incomodando, empurrando, dividindo, se afastando e ainda julgando a outra pessoa. Movido pela fome e pelo desejo imediato de satisfação, Esaú, ele desprezou a sua primogenitura e a vendeu a Jacó por um prato de lentilhas. Sua decisão emocional trouxe consequências irreversíveis para a sua vida. Ele destruiu o seu futuro. Por quê? São pessoas que a necessidade, a fome é tão grande que ele precisa saciar aquele prazer momentâneo. Pessoas que trocam a sua primogenitura, o seu propósito, por uma refeição. Mesmo sendo um grande líder, Moisés foi dominado pela ira quando o povo de Israel murmurou contra Deus. E em vez de falar com a rocha, como Deus havia ordenado, ele a feriu 2 vezes com seu cajado. Por causa disso, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Sansão, um dos exemplos que nós falamos recentemente, que é um exemplo perfeito, que foi guiado por suas paixões e desejos carnais, e especialmente em seu envolvimento com a Dalila,
faltou o discernimento e ele não viu. Você vê que um homem que ele já não tinha um discernimento, ele já não tinha um entendimento que o Senhor já não estava com ele. Olha o nível, você já imaginou de você chegar num tempo, num nível de você não saber mais se Deus está ou não está? A cauterização, a prática da desobediência, o excesso, esse padrão repetitivo de sempre de perdão, acaba você nunca mudando, só vivendo pelo remorso. Ele não viu. O homem que procurou a doçura em cadáveres, em coisas mortas. Movido pelo desejo, grande Davi cometeu aquele ato de adultério com Betseba. Ele encobriu o pecado e, ao invés de resolver, ele acabou andando uma milha a mais para a sua destruição e matando Urias, o marido dela. E esse erro trouxe grandes consequências para a sua família, para o seu reinado. Tanto que as palavras que ele liberou foi aquilo que voltou para ele. 4 filhos morreram nessa loucura que ele cometeu. Jonas se irritou profundamente quando Deus quis perdoar Nínive. E, principalmente, quando ele viu que Deus, ele conhece Deus, ele tem essa consciência de Deus, ele sabia que Deus era um Deus que iria se compadecer, que teria misericórdia daquele povo. Eu recentemente ainda falava com uma pessoa, e essa pessoa tinha tantas situações, tantos problemas, e eu falei para essa pessoa, olha, Deus ama pessoas quebradas. E eu já falei várias vezes isso, aquilo que te desqualifica é aquilo que te qualifica. Todos os homens na Bíblia, todos os homens, todas as mulheres, não tinha a menor capacidade para chegar onde chegou, sem Deus. Então hoje você pode olhar, meu Deus, eu tenho isso, eu fiz isso, esse é o meu histórico, esse é, como se diz, né, na linguagem aí, a minha capivara é gigante, o que eu vou fazer? Se você decidir entregar a sua vida a Cristo, se você decidir permanecer em cima desta rocha, se você decidir nascer de novo e ser a sua nova criatura, as coisas antigas passarão e coisas novas surgirão na sua vida. Isso é uma decisão. E pode ter certeza, você se torna uma pessoa irreconhecível para todos. Após trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas foi consumido pelo remorso. E em vez de buscar o arrependimento verdadeiro, ele tomado por esse desespero, ele acabou tirando a sua própria vida. Diferentemente, você vê de Pedro, que encontrou arrependimento, Judas não. E ali a culpa fez ele tirar a própria vida. E por assim vai, eu posso dizer tem vários exemplos, vários exemplos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Esse versículo 2 mostra exatamente o tempo da lei e o tempo da graça. Esse versículo fala muito, porque aqueles homens, os fariseus, eles acreditavam que eles estavam acima do pecado. E todos aqueles que eles enxergavam como um pecado, como eram pecadores, eles não acolhiam, eles empurravam. E ali você vê que Jesus veio para quebrar esse padrão religioso, legalista. E eles estavam tão incomodados que aqui a Bíblia diz, eles os criticavam. Ele criticava Jesus e apontava aquele ali, os publicanos, as prostitutas, aquele homem
como ele pode receber, como ele pode receber. E é assim que Jesus é. Ele recebe todos. Mas o Evangelho precisa o transformar. Ele recebe, mas você precisa ser transformado. E continua. Vamos para o 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha herança, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Antes eu quero dizer que a herança é tudo aquilo que Deus disponibiliza para que possamos viver e cumprir o nosso propósito. Nós temos essa herança e a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Como filhos de Deus recebemos a herança, uma herança espiritual. Você recebe através do sacrifício da cruz a graça, o favor e algo imerecido, graça que vem de graça. Como filhos de Deus, recebemos essa herança, que inclui a vida eterna, a comunhão com o Pai e as promessas do reino. Participamos da mesma herança que Cristo recebeu do Pai, incluindo a glorificação e o governo do reino de Deus. Assim como Cristo sofreu antes de ser glorificado, os crentes também enfrentarão as dificuldades antes de desfrutarem plenamente toda a herança que vem do Senhor. Nesse contexto, quando nós lemos em Lucas 15, nós vemos que aqui fala da dracma, aqui fala da ovelha perdida e aqui fala também do filho pródigo, que todos nós já ouvimos, talvez algum outro não ouviu. Mas aqui fala de um homem que tinha 2 filhos. E simplesmente o mais novo decidiu: me dá minha herança. Eu quero a minha parte da herança. Ele se sentia no direito de pedir aquilo. E no momento que ele pediu, o mais novo pediu a sua parte, o pai repartiu a herança entre o mais novo e o mais velho, e o filho novo foi e desperdiçou. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. E ele desperdiçou. Ele gastou tudo que ele tinha. O ponto inicial é: primeiro, não se reparte uma herança a uma criança, a um menino. Mas nesse caso, este pai a concedeu. E quando você pega na cultura judaica, o direito à herança era concedido apenas para os filhos maiores de idade. Mas nessa parábola, o filho mais novo provavelmente já era adulto, mas sua atitude de pedir a herança em vida ia contra a tradição judaica, pois normalmente a herança só era distribuída após a morte do pai. No 13 diz: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou. Ele não investiu, ele não gastou com sabedoria, ele jogou fora. Ele desperdiçou, não havia propósito naquilo. Ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Uma pessoa que está distante do pai, uma pessoa que não valoriza a herança que o pai deu, uma pessoa que não suou por aquilo que recebeu, são sempre pessoas imaturas, pessoas que não enxergam aquilo que está recebendo. Simplesmente está no lugar, mas aquele lugar não é tão bom assim. Eu recentemente ainda falava com uma coordenadora, uma professora ali na escola dos meus filhos, e eu mostrei para elas, ela falando sobre uma matéria ali que o Davi não estava indo tão bem, e eu mostrando para ela, ela falou sobre a questão da autoestima. Não, eu falei, esse menino tem autoestima até demais. Ótima autoestima, quer lutar karatê com o diabo, ele já quer. Então assim, não tem problema com isso, eu fico em paz. Mas você sabe qual é o problema? Eu fui dar uma pregação para a coordenadora e professora. O problema é que não tem problema. O problema é que nós estamos num tempo fácil, gerado, tempos fáceis,
que estão gerando homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. E homens fortes geram tempos fáceis. E sucessivamente, as gerações e gerações vai ser assim. Então esses meninos, os meus filhos, essa geração não tem problema. E nem quero que tenha, mas a vida a gente sabe como é. O problema é importante. Sim ou não, pessoal? O problema que nos molda, o problema que nos aproxima, o problema que gera uma dependência maior em Deus. Não há tempo melhor de aproximação de dependência num deserto. Então, todo momento que você vê um povo indo para o deserto, um povo que saiu mais forte. Gerações nasciam, Jesus ele saiu do deserto, você vê que houve um enfrentamento, ele estava forte. Então, o tempo é muito importante. Eu falei para essa pessoa, olha, eles não têm problema. Não tem come o que quer, tem cama, tem família, tem amor, tem respeito, tem palavra, não tem um pai desequilibrado, problemático, um pai oscilante, instável, que bebe, que fuma, que engana. Eles não têm problema. E aí, muitas vezes você não bota a força que deve botar em uns lugares, e aí isso tem que estabelecer a disciplina. Eles precisam, sim, ser os melhores em tudo. O fato é que muitos, como não tem problema, gasta aquilo que tem a sua herança de maneira irresponsável, sem responsabilidade. E aqui esse filho mais novo fez isso. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Você vê que o que faz o orgulho, o que faz a culpa na mente de uma pessoa. Ele sabe que na casa do pai tem tudo. Ele sabe o que tem lá, ele sabe como foi criado, ele sabe o que ele recebeu. Mas naquele momento de cegueira, naquele momento de desespero, muitos não estão enxergando o que tem realmente em mãos. Mas a Bíblia diz que naquele momento que ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o nível que chegou desse jovem, desse rapaz. Primeiro, de procurar no lugar errado. Segundo, primeiro, você está no lugar errado. Terceiro, você está num trabalho errado. Porque na cultura judaica, o porco era um animal impuro. Quarto, você estava desejando aquilo que não é nem para você. Uma comida que não era nem... E você vê, não davam nada a ele. E naquele momento de humilhação, naquele momento de vergonha, ele caiu em si. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. É interessante esse ponto porque em nenhum momento ele fala da saudade do pai. Em nenhum momento ele fala do abraço do pai. Em nenhum momento ele fala do respeito, da segurança, da proteção do pai. Ali eram as necessidades e aquilo que o pai poderia fornecer e oferecer. O pai ofereceu a herança e ele pegou aquilo que o pai deu. E o amor, o laço com o pai, o relacionamento com o pai, a intimidade com o pai, não segurou ele na casa do pai. E da mesma forma, no voltar, ele também
Não sentiu saudade do pai. Mas naquele momento ele sentiu o quê? A necessidade de novo. São pessoas que não conheceram o pai. E se nós não conhecermos o pai, nós vamos sempre saindo e voltando pela necessidade. Eu me porei a caminho, ou seja, eu sei o caminho e eu sei por qual caminho seguir, eu sei como me colocar nesse caminho e eu sei que se eu voltar para a casa do Pai, Ele vai me aceitar, mas na cabeça dele como empregado e não como filho. Tem muitas pessoas que não voltaram para a igreja ainda, porque ainda fica com aquela culpa e fica lá, trabalhando no lugar errado, vivendo uma vida humilhante, uma vergonha por orgulho, por medo, por culpa. Ele não entende que Deus não pensa assim. Não é assim que Deus trabalha. O Pai não pensa assim. E muitos acreditam que se eu me colocar num lugar menor, é porque eu mereço isso. É porque eu preciso viver dessa maneira. Eu vou me sentir, eu preciso me colocar como empregado. Eu preciso ficar numa posição menor. Não, o meu sangue, a minha herança, a minha descendência não cabe mais. E ainda eu falava sobre isso na segunda-feira. Através do sacrifício da cruz, através de Jesus, todos os povos foram unificados. Não é judeu, não, agora é todos podem ter acesso ao Pai por Jesus. 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos empregados. Aqui ele diz, sai do 18, eu me porei a caminho, voltarei para o Pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Quer dizer então que antes dele sair do Pai, ele se sentia digno. São pessoas que vivem por sentimentos. Quando eu faço, eu me sinto digno. Quando eu tenho, eu me sinto digno. Quando eu perco, eu não me sinto digno. Quando eu não faço, eu não me sinto digno. E nunca vivem um relacionamento puro, sincero, honesto com Deus. Porque sempre a sua identidade está naquilo que você tem. Se tem herança, você é digno. Se você faz, então agora eu preciso fazer como os empregados para me sentir digno. Mas nunca é por aquilo que eu sou. Ou por aquilo que o Pai representa. E Deus não quer que você viva assim. Deus já te mostrou que não funciona. E as pessoas vão, e eu vou fazer mais, eu vou jejuar mais, eu estou fazendo isso. E nunca se sente digno. Ou eu não faço, eu me saboto, e quando eu faço esse caminho de volta, e muitas vezes eu fiz, quando eu não tinha encontrado, quando eu não havia encontrado Deus, o meu Pai em Deus, eu queria esse processo, viver. Eu lembro de ter falado várias vezes para a bispa, é que eu não estou sentindo. Ela falando, você não vive por o que sente. Mas eu não estou sentindo, o que eu vou fazer? Eu cometi um erro para poder sentir o processo da restauração do Pai. Eu sentia aquele abraço, eu sentia aquele pico de perdão. Quando você se sente abraçado pelo Pai, perdoado pelo Pai. Mas o que acontece? Se você não vive pela fé, isso vai passar. E aí você vai fazer o quê? Quando de novo, novamente você não está sentindo, você se sabota, pega aquilo que você conquistou e vai gastar e desperdiçar miseravelmente, desperdiçando irresponsavelmente.
E novamente vou fazer o processo de novo. E novamente eu vou pelo Pai fazendo esse processo. O processo da misericórdia. Eu nunca saio do lugar, porque um dia eu estou bem, outro dia está mal. Um dia eu estou bem, outro dia está mal. E eu nunca rompo. Eu fico sempre vivendo um relacionamento na base daquilo que eu faço, naquilo que eu tenho. E quando eu não tenho, quando eu não faço, eu não sei quem sou. Mas Deus não pensa assim. Eu falava com uma pessoa recentemente a mesma coisa. Quantas vezes você está vivendo uma vida que você está aqui fazer, você tem que fazer, e sempre se relacionando com Deus com medo. É que eu posso perder, eu preciso ser castigado, eu preciso ser punido agora, porque eu fui muito mal. E eu falei, você ainda não conheceu o amor do Pai. Você precisa conhecer esse amor. Porque senão você vai ficar sempre se sabotando, você nunca vai romper. Você precisa conhecer o amor do Pai. Nós precisamos conhecer o amor do Pai. E você sabe o que acontece? Uma pessoa que ela se relaciona com Deus pelo medo. A pessoa ela se relaciona com Deus pelo medo. Sabe o que acontece? Este relacionamento se torna pesado. O fardo é leve, não é pesado. Mas tem muitas pessoas que ainda estão vivendo nesse tempo da lei. O fato daquele jovem, desse rapaz, ter cometido esse erro, era punível por apedrejamento. E é interessante, quando nós continuamos a ler, aqui, você vê, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Repita comigo, você pode desfrutar da herança. Mas o que importa é desfrutar da relação com o Pai. Você pode desfrutar da herança, mas o que Deus quer? O relacionamento com o Pai. Deus quer te vestir. Deus quer te abraçar. Deus quer te amar. Deus quer colocar uma sandália em seus pés. Deus quer te dar um anel de autoridade. Deus quer festejar a sua volta. Isso vem de um amor vindo de Jesus. E aqui mostra, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Viver por sentimentos te mantém em lugar baixo. Mas quando você retorna para a casa do Pai, quando você encontra o propósito, quando você começa a entender algumas coisas, você começa já a se levantar. E esse a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, foi o que eu falei agora, compaixão, uma característica de Jesus, que você vê a todo momento. Inclusive, quando ele tinha acabado de ouvir a notícia da morte de João Batista, ele estava triste, mas quando ele viu aquela multidão, ele teve compaixão e curou aquelas pessoas. Ele orou, abençoou a vida delas. Então, o pai viu de longe para mostrar que Deus está te aguardando para que você volte para a casa do Pai. E ali você vê um pai que ele correu de encontro. Você sabe por quê? Porque os servos, os empregados, poderiam apedrejá-lo. Mas ele foi de encontro ao filho, ele correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Tudo que ele havia se punido, tudo que ele havia acreditado, foi quebrado com a atitude real, porque o diabo ele faz isso na vida das pessoas. Muitos por não entender, não conhecer ao Pai e não ter a identidade bem estabelecida com o Pai,
sempre vivem essa vida de punição, esperando ser diminuído, punido, porque eu mereço. Mas a Bíblia diz que quando Ele perdoa os seus pecados, Ele não se lembra mais. E o fato de você se colocar a caminho, o fato de você estar voltando e voltar para a casa do Pai, você está mostrando com obras um retorno. Porque o que adianta eu falar, meu Deus, me perdoe, eu me mantenho no mesmo lugar. Eu não saio da minha posição. Eu não me coloco a caminho para o lugar onde eu fui plantado, nos braços do Pai. Você precisa voltar para os braços do Pai. E não é somente algo físico. Digo para alguns que sim, físico, mas espiritual, emocional. Porque quando você é curado, eu ainda falava para essa pessoa, quando você entender o amor do Pai, eu quero Deus. Eu falava para essa pessoa, eu amo a Deus. Eu encontrei o meu Pai. Ele é tão bom. Olha, é algo que eu comecei até a me emocionar falando com ela. E todas as vezes eu falo desse Pai, eu me emociono. É muito forte para mim isso. Quando você encontra o Pai, você não se importa mais com a herança. Você não vê mais nada desses pontos que muitos ficam se apegando. Não importa o que você fez, importa o que você está voltando agora. Se você entender o amor do Pai e encontrar o arrependimento, Deus vai te receber. O fato de o Pai correr em direção mostra um gesto de proteção. O filho, ao pedir a herança enquanto o pai ainda estava vivo, ele quebrou esse vínculo familiar, causando essa grande vergonha. E esse pai, provavelmente, na varanda de sua propriedade, ele estava tentando avistar o filho à distância. Porque sempre o pai ele está aguardando pelo filho. Ele espera que você vai voltar. Ele espera que você vai saber o caminho. E é por isso que a Bíblia nos ensina, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, para quando crescer ela não se desvie. Mas se ela se desviar, ela vai saber o lugar para onde ela deve voltar. Quando você faz no início, o seu filho vai saber o caminho para voltar para os braços do Pai. Por meio de Jesus, o Pai corre e o abraça. A religião ensina a viver dentro de um conjunto de regras e legalismo, mas não conduz a pessoa ao amor genuíno pelo Pai. Ela foca em rituais e protocolos. E muitas vezes o filho que não encontrou a identidade no Pai vive dessa maneira. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Deus te bota a melhor roupa. E qual a melhor roupa? A roupa da santidade. Ele te bota o melhor calçado. As sandálias do Evangelho da paz. Das boas novas. Ele te coloca o anel de autoridade. Ele festeja a volta. Por quê? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ele estava morto. Quantos, pelo distanciamento, por causa que vivem por sentimentos, estão distantes, estão mortos. Você está distante e você está morto do Pai. Mas se nós nos colocarmos no caminho e parar de viver por sentimentos, não ficar sempre procurando
algo que o pai pode dar e sempre vivendo pela herança do pai. Mas amar ao pai, confiar no pai e buscar ao pai em primeiro lugar, todas as demais coisas o serão acrescentadas. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu, insistiu com ele. Novamente, você vê um pai indo até o filho. Ele se encheu de ira, mas o pai saiu. O filho não quis entrar na festa. Ambos tinham uma mentalidade da mão e não da face. Ambos queriam herança e não relacionamento. Deus quer que você não pode mais viver se relacionando com herança, mas se relacione com Deus. E aqui, o filho que ficou também, não havia a mentalidade correta de quem era o pai. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Quantos se vivem dessa maneira? É um trabalho escravo. Você está em Deus, mas parece que você está sendo escravo. E aí você olha para o mundo e você acha que ali existe gente livre. Ali é os escravos, aqui são os livres. Amém? Você não trabalha para Deus. Você se relaciona com Deus. E por várias vezes eu falei isso, nos setores, nos lugares. Você não limpa, você adora. Você não organiza, você adora. Você não assa um salgado, você não assa um bolo, você não faz uma comida, você adora Deus. Porque façam tudo. Seja o comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. É um prazer, é uma honra, é uma adoração. E esse filho estava com a mentalidade errada. Estava lá, mas estava vendo um peso. Não era benefício. Ele era escravo. E quantos estão vivendo assim? Eu fiz os 52 dias e não recebi nada. Eu jejuei. E cadê o meu muro restaurado? Cadê o meu carro? Cadê a minha dívida? Cadê a minha cura? Cadê, pai? Ei, aquele cara ali, ó. Aquele ali, ó. Não fez nada. E ele está vivendo alguma coisa ali, ele está recebendo uma festa. E eu que fiquei aqui, cadê minha bênção? Deus Tem muitas pessoas que infelizmente vivem assim. Tratam assim, como foi um peso, foi uma carga. Eu fui escravo desse propósito. E não enxergou como benefício. E eu sei que muitas fichas estão caindo agora. Na vida de muitas pessoas. Porque era um peso. Foi um peso. Bispo, não foi difícil? Opa, se foi. Mas obrigado. Porque você deita na cama para descansar sem arrependimentos. Mas aqui ele estava falando para o pai. Eu fui como escravo aqui. Aquele lá ficou lá festejando aí, enquanto eu estava aqui. Cadê minha bênção? Cadê o meu novilho? Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Ele não via que ele era dono, ele não via que fazia parte da família. E nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa repita comigo, esse seu filho. Mas ele era o irmão ou não era? Este é o problema de muitas pessoas. É aquela mentalidade do irmão mais velho. A mentalidade de Eliabe. Se incomoda.
se incomoda, não é mais irmão. Não, se tornou esse seu filho. Não existe mais vínculo, porque ao invés de se alegrar com a volta, se incomodava com as bênçãos. Porque não tem compaixão, não via como empatia, não festejou com a família. E nós não podemos viver assim mais. Se vê como escravo com o pai e aponta o filho. Como ele não é meu irmão, ele é seu filho. Eu não tenho nada a ver com isso. Nunca mais, quando volta para casa esse seu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão, porque é isso que Deus vê. Não é somente meu filho, mas este é o seu irmão. Nós tínhamos que comemorar. Porque você sempre estava comigo, mas o seu irmão, ele cometeu os seus, ele tomou decisões erradas, viveu por sentimento, mas você não está sendo diferente. Tem uns que fazem, mas entram no protocolo, modo fariseu, modo religião, modo legalismo. Não se relaciona mais com Deus, se tornou pesado. E não pode ser, o fardo não pode mais ser. Nós não podemos mais viver esse fardo pesado. E aí, quando o outro vem, faz como os fariseus falando para Jesus, este homem anda e come com pecadores. Nós e eu que mereço. Eu que mereço. Não é ele que fez, olha o passado dele, olha o que ele fez. Olha o que ele fez, olha o que ele cometeu, prostitutas, imoralidades. Mas e eu? Cadê o que é meu? Por você não se relacionar com Deus, como o filho se relaciona com o pai, você também está vivendo como escravo e vivendo como empregado. E não entende que tudo já é seu. Por quê? Porque é próprio o hino que diz isso aqui, né? Não vou desistir, há uma fonte de graça correndo até o fim. Tudo em Jesus. Porque quando eu tenho Jesus, eu já tenho tudo. Você já tem tudo quando você está em Jesus. E o que você precisa, o Pai supre. Mas quando você não vem o Pai, não olha para o Pai que Ele é o tudo, você olha que você não tem nada. E nós não podemos mais viver assim. Se eu recebo, eu sou amado. Se eu não recebo, eu não sou amado, eu não sou digno. Se o outro recebe, aí que eu me iro mais. E você não me deu nenhum. Agora, o senhor não me deu nenhum novilho gordo. Eu sou como escravo. E assim, Deus não está chamando para você ser escravo. Deus não está chamando você para uma religião. Deus quer que você busque a face do Pai. E quando você busca a face do Pai, as mãos do Pai estão abertas para o Filho. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, pega essa palavra para a sua vida. Entenda que eu não posso mais viver nem como o filho mais novo, que sai ou volta por necessidade, nem como o filho mais velho, também, que nunca viu vantagem em estar com o pai, mas vive uma regra como um fariseu, um legalista, um religioso que está dentro da igreja, mas não enxerga que tudo já está em Jesus. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para Jesus e encontrar tudo nele.
tudo nele. Por isso que muitas pessoas ainda não enxergaram e não tiveram tudo. Porque não enxergou o seu tudo. Nós já temos tudo. Você já tem tudo que você precisa para agradar a Deus. Você precisa viver pela fé. Faça uma risca no chão e comece hoje esse novo tempo, amando a Deus por quem Ele é, não por que Ele faz, nem por o que Ele tem, mas por quem, como Ele, o Criador conhecendo a criatura, o Pai entregando, ensinando, cuidando, protegendo, correndo, vestindo, abraçando, festejando pelo seu Filho. Tudo está em Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Tudo está em Jesus. Tudo está em Jesus. O Senhor nos ensina hoje que, mais de uma vez, muitos não estão enxergando. Não estão enxergando quem Jesus é. O que eu posso extrair dele. Sabe que se nós não buscarmos conhecer a Deus, acreditar na palavra, colocar a palavra dentro de nós e acreditarmos de maneira revelada, um dia eu vou estar mais para o espírito, outro dia eu vou estar mais na alma. E eu vou ficar sempre essa oscilação e a palavra não está me dividindo. A palavra precisa dividir você precisa abrir seu coração e permitir que a palavra de Deus chegue na sua vida dividindo tudo a partir de hoje. Divida tudo. E coloque um ponto final num relacionamento que está mais pesando do que te aproximando em Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero que você fale com o Pai. O seu Pai, o Pai que te ama, o Pai que te protege, o Pai que tem tudo, o Pai que te dá tudo, o Pai que faz tudo por você. Nós já temos tudo em Deus. Olha, quando você enxergar que em Deus eu tenho tudo, eu terei tudo. Se eu não enxergo que em Deus tenho tudo, se eu não enxergo que em Deus eu encontro tudo, eu nunca terei tudo. Você precisa olhar para Deus e enxergar tudo, quem Ele é e o que Ele tem guardado para você. É não buscar mais Deus e não se relacionar mais com Ele por herança nem pelo medo. Não trabalhe em cima do medo, porque isso te afasta, mas pelo amor te conecta. Te conecta ao Pai, te entrega a herança, te dá tudo que você precisa. E eu preciso confiar no Pai. Sabe que muitas pessoas esperavam tanto, aguardavam tanto de Deus, planejaram tanto em Deus, até mesmo já pegou palavras, mensagens e até distorceu para alinhar as suas vontades aos seus desejos, mas quando não recebeu, foi de 8 para 80, foi daquele que estava todo dia, todo momento, em todos os trabalhos, para aquele que nem via mais na igreja. E eu já vi pessoas assim. Conheci pessoas assim. Aguardou tanto, hoje não consegue nem fechar os olhos e orar. Era aquela pessoa que sentava até mais perto, sentava na frente, se relacionava, queria Deus. Mas quando não recebeu aquilo, porque Deus tinha um propósito maior na sua vida, isso eu tenho certeza, não viu mais Deus como bom.
não confiou e não confia em Deus. E não entende que esta situação falou mais de você do que de Deus. As pessoas tomam decisões e mostram verdadeiramente o que está dentro delas quando não recebem aquilo que buscam. Porque se Deus não te dá mais nada, então para você, para Ele, para você, Deus não serve mais. Se Deus não te dá mais nada até o fim dos seus dias, será então que Deus não serve mais para você? E essa é uma resposta que você precisa falar e responder. Porque senão você vai estar como filho mais novo ou você vai estar como filho mais velho. Se você está aqui e se Ele não te entregar nada, você vai ainda olhar para Deus como um explorador, como Faraó, e você é um escravo, te chicoteando, te machucando, te pressionando. Ou aquele que volta e não consegue se livrar da culpa. Ei, tira essa culpa de você hoje. Arranque essa carga que você está levando há muito tempo. Tem pessoas que não olham mais para cima, tem pessoas que não se perdoam. Apaga o seu passado porque Deus já não se lembra mais. E se alguém está lembrando, é o diabo. Isso eu te garanto. Porque o meu Deus, Ele mostra. Quando você se arrepende, quando você busca o perdão, Ele apaga. Ele não se lembra mais dos seus pecados. E quem está lembrando é você. Não viva dessa maneira. Senão sempre você vai estar procurando se machucar. Para de se machucar. Para de se ferir. Encontre o equilíbrio em Deus hoje. Encontre o equilíbrio no Senhor. E você que está todos os dias aqui, mas olha para todo mundo apontando os seus dedos e apontando e julgando e condenando, olhando para aqueles que testemunham e se incomodando porque você não testemunha. Aqueles que estão comendo os novilhos gordos, vivendo uma festa, uma alegria, você se amargura mais. E você olha para a igreja, você olha para o Pai, você olha para Deus, e você se sente um injustiçado, e você sabe que é o diabo. Deus não pode dar para alguém que nunca quis receber. Deus não pode dar aquilo que você quer sem entender que o que fornece o Deus, o abençoador é melhor do que as bênçãos do abençoador. Porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que prospera, é o mesmo Deus que restaura, é o mesmo Deus que te levanta, te santifica. É o mesmo Deus. Mas primeiro você precisa encontrar o amor do Pai. Aquilo que Ele tem, aquilo que Ele já te deu, aquilo que já é seu. Amar e viver esta gratidão de estar com o Pai. A todo momento, Jesus agradecia. Eu lembro de uma oração que Jesus fez quando nós lemos na palavra. Ele fala: obrigado, Senhor, por revelar, por manter em segredo, nos mistérios, para os que se dizem sábios, e para revelar para aqueles que se enxergam como indignos, como pessoas menores. O Senhor, Ele reservou para aqueles que enxergam que são pecadores, mas encontram o perdão no Pai. Aquele que pecou mais, como diz na parábola, é aquele que mais ama Deus, porque é aquele que reconhece o seu pecado.
reconhece as suas dívidas com Deus, mas sabe que o Pai perdoa as dívidas e agora festeja a volta do Filho. Fala com Deus nesse momento. Fale com o Pai. O Pai te ama. O Pai te ama. O Pai te ama. E tudo está em Jesus. Tudo está em Deus. Ele te ama e você não sabe. Não é porque você tem algo a oferecer, mas porque o Criador ama a criatura. Ele ama você. Receba o amor do Pai. Receba esse amor que te preenche, que te cura, que te abraça, que te beija. Esse amor que festeja. Esse amor que te faz se conectar com Deus. Meu Deus, não tem nada que o Pai pode dar que se substitui o Pai. Meu Deus, depois que você encontra isso, você não procura mais nada. Meu Deus, olha, tem vezes que eu não peço tantas coisas. Eu agradeço mais do que eu peço. Eu sou uma pessoa que não peço porque eu enxergo que eu tenho tanto. E quanto mais eu enxergo o que eu tenho, quanto mais eu agradeço pelo que eu tenho, mais esse Pai quer dar. Entenda que a maior bênção é o Pai. Deus é a sua bênção. O Pai é a sua bênção. Jesus é a sua bênção. Jesus é a sua bênção. Jesus é o seu presente. Jesus é a sua porta. Jesus é o seu caminho. Jesus é a verdade. Jesus é que Ele é o autor da vida. Não faça isso. Encontre em Deus hoje o que é mais importante. Você não vai mais viver como escravo na sua mente. Peça para Deus, renova a minha mente, meu Deus, renova a minha mente, renova o meu coração. E simplesmente ame o Pai, confie no Pai e volte para a casa do Pai. Seja levantado hoje. Tenha suas vestes trocadas. Tenha o seu nome trocado a partir de hoje. Tenha a sua roupa trocada. Tenha as suas vestes trocadas. Tenho promessas, não vou desistir. Há uma fonte de graça correndo até mim. Tudo em Jesus. Me levantou, trocou minhas vestes, meu nome chamou, da morte livrou, hoje posso viver. Tudo em Jesus, Ele me resgatou. Jesus, há mais para mim. Não vou desistir. Há uma fonte de graça correndo até mim. Tudo em Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu nome chamou, eu canto o seu louvor. Aleluia. Não volto pra lá, não. Aleluia.
Se levante hoje e decida hoje voltar para os braços do Pai. Volte para os braços do Pai. Volte para os braços do Pai. Volte para os braços do Pai e encontre tudo no Pai. Fala: meu Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Eu não consigo viver sem Ti, Senhor. O Senhor é minha fonte de alegria. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha proteção, é a minha provisão, é a minha segurança. O Senhor é a minha direção. O Senhor é tudo na minha vida. Decida hoje. Fala para Deus: eu vou fazer as suas vontades. Eu não vou ser daqueles que diz Senhor, Senhor, porque esses não entrarão, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai andará com o Pai, viverá com o Pai. Olha, depois que você encontra este Pai, esse Deus, você para de pedir, você pede muito menos, porque Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele literalmente, Ele cumpre a palavra fazendo antes de você pedir. Ele te entrega antes de você pedir. Sabe por quê? Nenhum momento você vê o filho pedindo algo para o pai, mas o pai sabia que ele precisava de vestes novas. Ele estava nu. O pecado, a desobediência te deixa nu, te deixa com uma vergonha, uma humilhação. Ele te alimenta. Ele coloca uma mesa, um banquete para você. Ele te dá autoridade. Ele te dá amor. Ele te dá amor. Quando você vê, é um padrão de Deus. Ele te abraça, Ele te ama, Ele te santifica, Ele te calça, Ele te dá autoridade, Ele festeja, Ele te alimenta. E no final, o final é a necessidade, a comida. Porque quando você tem a Deus, você sabe que Ele sabe o que você precisa, e você confia no Pai. Meu Deus, visita cada coração, meu Deus. Troca os corações de pedra, meu Deus, por corações de carne. Seja curado neste momento. Seja curado. Veja as feridas sendo curadas. As feridas sendo curadas e só ficando cicatrizes neste momento. Tenha as feridas curadas. Encontre o Pai neste momento. Saia, porque você não vai mais viver por sentimentos. A partir de hoje, você vai viver por aquilo que você sabe. E o que você sabe? O Pai é bom. O Pai é bom. E Ele não vai tratar você como empregado, e muito menos como escravo. Ele vai te tratar como filho, porque você é filho através de Jesus, do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder de curá-lo, de levantá-lo. Seja curado neste momento. Encontre neste momento o arrependimento.
Veja Deus te curando neste momento. Veja o Espírito Santo visitando o seu coração, cobrindo, te revestindo e te amando como um pai, encontrando o seu verdadeiro pai, o verdadeiro pai, e se relacionando com o pai. Se relacione com o pai nesse momento. Se relacione com o pai. Fala: Jesus, eu te amo. Eu te amo, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Hoje há um portal para você voltar para os braços do Pai. O Espírito Santo está aqui. E eu peço que você não venha desperdiçar aquilo que Deus está te entregando como presente hoje. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Deus. O Senhor é tudo, meu Deus. O Senhor é tudo, meu Deus. Meu Deus, o Senhor é tudo em nossas vidas. Meu Deus, que haja uma restauração, meu Deus, hoje aqui. Meu Deus, que hoje haja, meu Pai, uma cura que gere uma identidade hoje. Veja a sua identidade sendo estabelecida em Deus hoje. E não mais cobrando ao Pai. Não mais se afastando do Pai. Não mais vivendo por sentimentos. Não, você não vai mais olhar para aquilo que o Pai tem, mas você vai olhar para aquilo que o Pai é. O Pai é amor, é proteção, é identidade. É no Pai que você encontra paz. Receba paz vinda do Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço, meu Deus, por esse presente. Eu agradeço, meu Deus, por esse presente, essa oportunidade que o Senhor nos deu. O meu Pai é bom. Eu te amo, Senhor. O Senhor é meu Pai. O Senhor é maravilhoso. Meu Pai, que nós possamos ter, meu Pai, momentos diários. A todo minuto. Meu Pai, é como aquele abraço do Pai. A todo momento você está sendo abraçado. E você tem a consciência e a ciência que você é amado por Deus. Nunca mais me andarei com esses fardos, essas cargas, essa condenação, essa culpa. Que a partir de hoje toda culpa, toda condenação seja tirada de você. Todo peso, toda carga, todo fardo, toda humilhação, toda vergonha seja arrancado de você hoje. Eu declaro você curado, você curada, você livre. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Pai, por esse presente. Obrigado, meu Deus, por nos amar tanto. Por cuidar tanto de nós, meu Deus. Porque o Pai é bom e Ele nos ama. E é isso que nós vamos acreditar a partir de hoje. Em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna.
eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.